Olá, gente, eu sou a professora Elaine Gouveia, professora de Filosofia da Rede Força Máxima. E hoje nós vamos dar início à correção do pé do teste do primeiro trimestre. Então vamos lá. Questão número 1. O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia... Vamos lá. Letra A. É algo inerente ao ser humano desde a sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Primeira coisa, o que é inerente, né? Inerente é algo essencial que faz parte da constituição humana. Vamos lá. Filosofia é inerente ao ser humano? Não. Aonde começa tudo? Começa com o mito. Então não começa com a filosofia. O ser humano, ele busca questionar algo que foi imposto através dos mitos e ele começa a questionar. Ele fala, peraí, eu não estou concordando com isso. Então, é algo inerente ao ser humano? Não. A partir do momento que o ser humano começou a buscar respostas para algumas perguntas que ele não estava entendendo, concordando, questionando, acho que aí a gente já vê que essa letra A aí já não está fazendo sentido. Então, vamos lá. E aí, no finalzinho, né? Das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Não, essa letra A, totalmente fora. Vamos lá, letra B. Existe desde que o ser humano... Desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para o seu nascimento. Pode parar aqui. A filosofia tem época para o seu nascimento, sim. Então, assim, a filosofia surgiu quando os filósofos, né, os pré-socráticos, começaram a entender que precisava buscar perguntas para aquilo que não se tinha resposta, né? Então, peraí. Simplesmente existiam os mitos e foram colocados e simplesmente é isso e acabou, ponto final? Não, começaram a haver os questionamentos. Então, os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, vamos lembrar Tales de Mileto, o primeiro filósofo, que começou a questionar. Então, eles começaram a questionar a partir da física, da natureza. Eles começaram a fazer os questionamentos. Então, não existe desde que o ser humano existe. Então, letra B também está fora. E aí, no final, ele fala o seguinte, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Não. A mentalidade mítica não exige a razão. Não tem nada a ver com a razão, ok? Então, letra B também está fora. Vamos lá, letra C. Inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as crenças cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade visando educar o ser humano como cidadão. Aceitamos os dogmas? Se a filosofia simplesmente existe para criticar aquilo que nos era imposto, então, assim, no momento em que a gente aceita dogma, a filosofia deixa de existir. Então, também não. Letra C também não vai. Vamos pular a letra D, que é a resposta correta, ok? Vamos ver, então, o que não vale. Letra E. É um longo e extenuante debate sobre pseudo-questões que apenas lograram serem definidas pelo abuso da linguagem em substantivar o ser. Então, vamos lá, quando começar a questão com umas palavras muito esquisitas, pseudo-questões, a gente na filosofia fala de questões, a gente debate criticamente questões. Então, não tem nada a ver com pseudo-questões, abuso de linguagem, pode parar. Então, letra E também não. Então, vamos à resposta correta, letra D. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Então, questão número 1, resposta correta, letra D. Vamos lá. Questão número 2. No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia.
Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época que eram discutidos proferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar suas habilidades de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como A. Maniqueístas, B. Hedonistas, C. Epicuristas, D. Sofistas e letra E. Socratistas. Estranho, né? Socratistas. Enfim, a resposta certa são sofistas. E vamos lembrar das nossas aulas? Quem eram os sofistas? Os sofistas eram os mestres na arte da retórica. Eles tinham alto poder de persuasão. Então, eles recebiam pagamento por isso. E eles não estavam comprometidos com a verdade. Eles eram o que a gente fala que são os políticos de hoje. Eles tinham que se persuadir as pessoas. Eles tinham que convencer. Uma vez que eles convencessem, a coisa estava resolvida pro lado deles. Então, é o seguinte... Arte da retórica, alto poder de persuasão, poder de convencimento. Então, eles eram criticados por quê? Porque eles não estavam buscando a verdade. Eles estavam querendo convencer. Uma vez que convenceram, ok, a parte deles estava feita. Então, vamos lá, foram duramente criticados por Sócrates. Por quê? Porque Sócrates buscava a verdade. Sócrates foi condenado à morte. Por quê? Porque ele estava o tempo inteiro criticando aquela sociedade. Ele estava o tempo inteiro buscando a verdade. E os sofistas não. Os sofistas só queriam convencer e receber por isso. Sócrates não. Sócrates questionava, Sócrates buscava a verdade e Sócrates não recebia por isso. Então, Sócrates criticava os sofistas. Ok? Então, resposta da questão número 2, letra D, sofistas. Questão número 3. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra, entre os mortais. E os homens, o que aconteceu com eles? Quem são eles? Esse é um texto de Jean-Pierre Vernant. Agora vamos lá. O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, podemos afirmar que, lembrando que o mito, ele, dentre as formas de existir do mito, uma delas é compartilhar o conhecimento, tá? Então vamos lá. Letra A. A verdade do mito obedece critérios empíricos e científicos. Não, o mito não está fundamentado em critérios científicos, empíricos, nada disso. O mito, ele está fundamentado numa narrativa, aonde somente o orador, aquilo que o orador está falando, basta. Não tem fundamentação nenhuma empírica, muito menos científica, ok? Então, letra A, errada. Letra B, o conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico. Já parou por aí, não tem nada a ver com a lógica. Mito não tem nada a ver com a lógica, muito menos com a razão. Lembrando que mito tem sentido, ele não tem lógica. Continuando, então letra B, errada. Letra C, as explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Não, é um orador que passa de geração em geração aquilo que é do mito. E acabou o assunto. Não tem nada de autocrítica. A crítica e a autocrítica começam a valer a partir da filosofia. Quando os filósofos começam a duvidar daquilo que era colocado através do mito. Ok? Então, letra C também não vale. A resposta certa é letra D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo e sua verdade independente de provas racionais, ok? Vamos ler a letra E só para a gente ver o que está de errado.
A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional. Não tem pensamento racional no mito, ok? Então, o erro da letra E está falando da questão do pensamento racional. Então, questão número 3, a resposta é letra D. Questão 4. A filosofia, no que tem de realidade, concentra-se na vida e na humanidade e deve ser referência sempre para a realidade, seja, mesmo em parte compreendida, pois é por ela, em função dela, que se adquire um conhecimento efetivo. Sobre o aspecto do conhecimento filosófico, é correto afirmar que, letra A consciência filosófica impossibilita o distanciamento para avaliar os fundamentos dos atos humanos e dos fins aos quais eles se destinam. A consciência filosófica impossibilita o distanciamento? Não. A consciência filosófica possibilita esse distanciamento no momento em que a gente se distancia para poder criticar, para poder analisar, para poder observar. Então, letra A está errada. Letra B. Um dos pontos fundamentais da filosofia é a vontade de conhecer os fundamentos da realidade, investigando seu sentido, valor e finalidade. Ok, resposta certa, letra B. Mas vamos analisar as respostas seguintes. Letra C. A filosofia é o estudo parcial de tudo aquilo que é objeto do conhecimento particular. Não, a filosofia não é estudo parcial de nada. A filosofia, ela abrange criticar, observar e conhecer tudo, amplo, tá? Então, nada de estudo parcial. Letra D. O conhecimento filosófico é trabalho intelectual de caráter assistemático, pois se contenta com as respostas. Não, filosofia é o estudo, aonde a gente foca nas perguntas. O mais importante da filosofia são as perguntas e não as respostas, ok? Vamos lembrar aqui da maiêutica socrática, fazendo perguntas. Sócrates focava nas perguntas. O mais importante são as perguntas, nunca as respostas, ok? Vamos lá. Letra E. A filosofia é a consciência sensível que busca a compreensão da realidade por meio de certos princípios estabelecidos pela razão. Não, a filosofia não é a consciência sensível. A filosofia está focada na razão. E vamos lembrar aqui que Platão, né, ele falava o seguinte, que a alma é a parte racional. E a parte sensível, ela pode nos enganar. Então, a filosofia, ela não está, de maneira geral, focada na parte sensível. A parte sensível, ela pode nos enganar. Então, ela está focada na razão. Então, vamos excluir essa aí. Então, a questão número 4, a resposta é letra B de bola, ok? Vamos seguir. Questão número 5. Filosofia, amor pela sabedoria. Experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, o sentido original do termo é atribuído ao filósofo grego Pitágoras, século VI a.C. No entanto, no platonismo, filosofia é a investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a mera opinião do senso comum, que se mantém baseado na realidade sensível e das aparências. Dessa forma, é possível afirmar que a filosofia, letra A, não é conhecimento absoluto e não permite uma atitude crítica sobre todos os saberes, impondo verdades e não permitindo que se recriem os espaços de discussões. Não. Aqui, ó, não permite uma atitude crítica. Claro que não. A filosofia é crítica. E outra questão aqui, não se permite que se recriem espaços de discussões. Claro que não. Olha a Ágora. É um espaço de debate, sabe? Então, a filosofia, ela está fundamentada no debate, na crítica, sabe? Então, assim, letra A tá fora. Letra B. É um conhecimento inexato, uma atitude desprovida de crítica. De novo, gente, a filosofia é um estudo crítico. A filosofia, ela está fundamentada na crítica. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando, questionando, duvidando, fazendo perguntas. Então, letra B também não. Letra C. Não é um conhecimento acabado, mas uma atitude crítica sobre todos os saberes, permitindo que se criem constantemente discussões sobre vários assuntos. Exatamente, resposta certa, letra C. Por quê? Não é um conhecimento acabado, porque estamos
eternamente buscando o conhecimento a todo momento. O verdadeiro sábio é aquele que nada sabe. O filósofo está buscando o tempo inteiro o conhecimento. Nós não podemos parar de buscar, porque nós estamos atrás das perguntas. As respostas, elas virão, mas aí nós vamos parar porque nós achamos a resposta? Não, nós temos que buscar mais perguntas para essas respostas. Então, isso é um ciclo virtuoso. O filósofo, ele está o tempo inteiro buscando perguntas e ele nunca vai se contentar. Por isso que fala aqui que é um conhecimento, não é um conhecimento acabado, ele é um conhecimento inacabado, porque o filósofo, ele nunca se contenta. Ele está o tempo inteiro buscando o quê? O conhecimento, ok? Vamos ver as outras questões, mas só para ficar, a questão número 5, resposta letra C, ok? Mas vamos analisar só as outras. Letra D, não pode ser considerado um conhecimento. Já pode parar por aqui. Impondo verdades, impossibilitando as pessoas de discutirem. Não. Letra E, é uma ciência duvidosa, que não pode ser confiada em sua objetividade. Não mesmo. Questão 6. A gente tem aqui uma imagem, né? Sócrates ali no meio, só sei que nada sei, numa ágora, né? E alguém chamando Sócrates de burro. Por quê? Porque ele está dizendo que só sabe que nada sabe. Agora, o fato de Sócrates dizer que ele sabe que nada sabe, é ele ser burro? Acho que não, né? Porque uma vez que você entende que você já sabe tudo, você se fecha para o mundo. E uma vez que você entende que você não sabe, você está aberto a novas possibilidades. Uma sala de aula, é o que eu falo para os meus alunos, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o professor, ele ensina, ele aprende a todo momento. Então, um professor, um mestre que diz que já sabe tudo, ele pode fechar a bolsa dele e ir embora para casa, ok? Então, vamos lá à questão. Observe a imagem acima e responda. A frase só sei que nada sei, ainda que uma paráfrase do grego original, passou para a história como um símbolo da negação de uma verdade absoluta e, ao mesmo tempo, busca por um horizonte de verdade constituída a partir do diálogo e do debate acerca de um tema. Admitir a ignorância foi parte da técnica socrática para iniciar e direcionar os diálogos, como pode ser visto em inúmeras obras platônicas. Essa primeira admissão visava: letra A, provocar o adversário de modo que ele abandonasse o debate. Será que quando a gente fala só sei que nada sei, a gente está provocando alguém? Letra B, negar o modelo de diálogo aristotélico. Peraí, Sócrates veio primeiro, depois veio Platão, depois veio Aristóteles. Então, o que Aristóteles tem a ver com isso? Nada. Então, vamos parar por aqui, porque aqui já está errado. Letra C. Levar a pessoa a admitir, após algumas tentativas, também a sua ignorância, abrindo assim caminho e possibilidades para o conhecimento. Resposta correta. Então, questão número 6, resposta correta, letra C. Por quê? Porque no momento que a gente admite que nada sabe, a gente está abrindo a novas possibilidades. Nós estamos deixando abertas as portas para o saber, para o conhecimento. Tá? Vamos ver a letra D. Relativizar o todo e qualquer discurso, uma prática claramente sofista. Não. E fundamentar uma análise lógica do discurso. Também não. Então, fechamos aí. Questão número 7. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas ao que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas, durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Então aqui, deixa eu só destacar uma coisa. Sócrates utilizava-se de uma técnica chamada maiêutica socrática, onde ele fazia com que as pessoas se autoquestionassem, revissem as suas posturas, as suas verdades, através da maiêutica socrática. E o que era essa maiêutica socrática? Era um diálogo baseado
na pergunta. Então, quando alguém vinha com uma verdade, Sócrates fazia uma pergunta. Aí a pessoa respondia. Em vez dele falar o que ele pensava, ele fazia uma nova pergunta. E a pessoa respondia, e ele fazia uma nova pergunta. Então, conforme ele ia fazendo perguntas, ele fazia com que a pessoa se autoanalisasse e revisse os seus verdadeiros pensamentos, aquilo que ela achava que eram verdades absolutas dentro de si, e se reavaliasse e se autoanalisasse. Então, essa maiêutica socrática era uma forma de parir novas ideias. Então, era uma forma de analisar a si próprio, rever as suas verdades e parir novas ideias, ok? Então, a gente quebra aquela verdade absoluta, a gente coloca em análise aquilo que a gente acreditava piamente e a gente coloca para fora novas ideias. E isso é um ciclo que não acaba, ok? E a gente coloca aqui também, outro ponto, que Sócrates usava da ironia para poder quebrar essas verdades, sabe? Para poder ajudar as pessoas a saírem dessa caixinha, sabe? Dessas verdades absolutas. Então, ele foi condenado à morte porque ele foi acusado de corromper essa juventude. Então, nessa condenação, ele teve uma escolha. A escolha que ele teve foi de parar de pregar aquilo que ele pregava, né? De fazer com que as pessoas fossem mais críticas e promover esse debate, ou então ele tomar um cálice de cicuta. E ele preferiu beber o cálice de cicuta, porque ele falou que se ele parasse de fazer aquilo que ele acreditava, ele estaria morto em vida. Então, já que para ele ficar morto em vida e para ele morrer, ele preferia a morte. E ele, assim, tomou o cálice de cicuta. Ok? Então, vamos lá. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual o seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia, letra A, transmitia conhecimentos exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense. Sócrates não escreveu nada. Tudo o que foi escrito sobre Sócrates foi escrito por Platão, seu discípulo, ok? Então, letra A, errada. Letra B, transmitia conhecimentos de natureza científica. Não, Sócrates não transmitia conhecimentos de natureza científica. Letra C, baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Não, Sócrates estava o tempo inteiro em contato com as pessoas, questionando, debatendo. Então, nada de passivo. Sócrates tinha uma coisa ativa, extremamente ativo, principalmente junto aos jovens. Letra D, ficou consagrada sob forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Ok? Então, questão 7, resposta, letra D de dado. Letra E, vamos só colocar aqui, procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Não, Sócrates é um filósofo, os mitos ficaram para trás. Agora, a professora, foi rompido completamente a relação dos mitos com a filosofia? Não. Até hoje, nós utilizamos os mitos para passar o conhecimento. Porém, a resposta da letra E está dizendo o seguinte: procurava transmitir às pessoas conhecimento da natureza mitológica. Não, esse não era o papel de Sócrates, ok? Sócrates estava fundamentado na filosofia e falava com as pessoas por meio do diálogo e não se fundamentava na mitologia. Combinado? Vamos lá, questão 8. Qual era o objeto de discussão para Sócrates e os socráticos? Letra A, o ser humano e as suas relações sociais. É essa a resposta. Por quê? Você vê, os pré-socráticos estavam fundamentados em quê? Na physis, na natureza. Então, eles pegaram tudo aquilo que eles puderam analisar da natureza, do cosmos, a origem da vida, e analisaram, estudaram, e pegaram o seu conhecimento através das coisas da natureza, né? Tales, aí a gente entra na questão dos arquéis, né? Tales de Mileto, a água, e assim sucessivamente, Pitágoras, os números. Já Sócrates e os socráticos, eles começaram a analisar o homem, né? E as relações sociais. Então, resposta da questão 8, letra A. Vamos lá, questão 9.
Em princípio, pode parecer que a história da Grécia seja a história da filosofia grega. No entanto, há distinções. Assim sendo, quais são os períodos que compõem a história da filosofia grega? A resposta dessa questão a gente deu em sala de aula e eu acabei de falar aqui, né? A gente começa com os pré-socráticos, que vão ter um olhar mais voltado para a natureza, para a physis. Depois a gente tem os socráticos, Sócrates, né? Por isso que a gente divide em pré-socráticos, antes de Sócrates. Depois a gente vem os socráticos. Depois a gente tem o período clássico, ou conhecido também como sistemático, que está aqui no caso na alternativa como sistemático ou clássico. E depois o período helenístico. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Pré-socrático, socrático, sistemático ou clássico e helenístico, ok? Questão número 10. Você tem aí uma imagem e nessa imagem nós vemos dois homens ao centro. E quem são esses homens? À esquerda da imagem, um homem de barba branca, nós temos Platão. E à direita da imagem, também de barba, mas uma barba mais escura e mais curta, é Aristóteles. Platão aponta para cima, Aristóteles aponta para baixo. E aí eu quero deixar aqui uma informação. Por quê? Por que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo? E aqui nós temos uma questão bacana da gente analisar primeiro a imagem. Isso eu sempre falo para os meus alunos. Toda vez que numa prova, num teste, num exercício, tiver uma imagem, você tem uma figura não verbal para analisar. Então, vamos olhar o que essa figura quer dizer para nós, né? Então, o que tem aqui? Platão, ele era um cara que tinha o dualismo platônico. E o que é esse dualismo platônico? Ele separava a alma como a parte inteligível, e estaria ligado, né, ao céu, porque para ele a alma é imortal, e a parte do corpo, que é a parte sensível, que pode nos enganar. Então, para ele, essa parte toda da inteligência, do conhecimento, que para ele não é conhecer, é reconhecer, uma vez que a alma é imortal, ele entende que uma vez que a pessoa morre, o corpo fica na terra e a alma é eterna. Então, no momento em que a gente volta para o corpo, essa alma, tá? E aí nós estamos falando do que Platão acreditava, tá? Essa alma, ela reconhece, ela não conhece, ela reconhece, tá? E já Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele já acreditava que essa alma sem o corpo de nada valeria. Então, ele juntava essas duas partes numa só, e só essa junção faria sentido com as duas coisas. Então, você vê que no momento em que ele impõe a mão para baixo, ele está dizendo que a parte terrena, o corpo, a parte sensível, também é importante, ok? Então, vamos lá à pergunta. Observe a imagem acima e responda. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre que, letra A suspensão do juízo como reveladora da verdade. E aí, no caso, nós não temos, quando a gente fala de Platão, a gente não fala de suspensão do juízo, tá? Letra B. A realidade inteligível é real e se dá por meio do método dialético. Resposta, letra B. Exatamente isso. E quando nós falamos de método dialético, o que é a dialética? O debate, a conversa. Então, a realidade inteligível, que está ligada à alma, à cabeça, né, aquilo que a gente pensa, se dá por meio do método dialético. Então, através da conversa, do debate, do diálogo. Então, ele está deixando o corpo fora da jogada. E é exatamente assim como Platão pensava, ok? E é isso aí, gente. Fechamos, então, o nosso pé para o teste do primeiro trimestre. Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. É isso aí. Um beijo grande. Bye, bye.